Aí, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, que é o texto da nossa meditação. 1 Timóteo 1, 1. Nós vamos ler esse texto juntos para a nossa meditação. 1 Timóteo 1, 1. Eu quero tirar desse texto aí a nossa reflexão desta manhã, que vai nos falar exatamente sobre o que estamos orando e cantando, e oramos, já lemos desde o Salmo 62, que é a respeito de esperança. Esperança em Deus, uma esperança que nos traz força, não uma esperança que nos traz ilusões, mas uma esperança que nos traz vigor, força. Força em Deus, vigor em Deus, para continuarmos caminhando em Deus. Vamos ler juntos então, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. Todo começo de carta, a pessoa se identifica e Paulo está fazendo isso. Olha, quem está falando aqui é Paulo. Quem é Paulo? Mensageiro de Cristo Jesus. Mensageiro de Jesus Cristo, e eu sou mensageiro não porque eu quis, mas porque o próprio Deus me mandou ser um mensageiro. Ou seja, muito das mensagens que nós somos chamados a levar para o mundo, mensagens de luz, de salvação, de transformação, mensagem de desafio de viver pela fé, não pelo que se vê, pelo que se sente, pelo que se quer que aconteça, mas pelo que se pela fé sabe que deve acontecer de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é santa, perfeita e é a melhor. Então esse mensageiro, ele é porque Deus chamou, assim como nós também, Deus nos chamou para sermos mensageiros de Jesus Cristo, a anunciar sua vinda, sua paixão, sua morte, sua ressurreição, a sua obra de salvação. E eu quero destacar exatamente o que Paulo diz. Paulo fala assim: olha, Cristo Jesus e Deus é nosso Salvador, Cristo Jesus nosso Salvador, e Ele é a nossa esperança. E é isso que nós precisamos lembrar muito, a começar do Natal, a começar do nascimento de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para ser esperança, esperança de coisas melhores, esperança de vida melhor, mas não uma vida somente aqui. Eu espero trocar de carro, eu espero ter uma casa, eu espero que meus filhos tenham um emprego, eu espero... Não, se a nossa esperança só se limitar às coisas desta vida, nós somos as pessoas mais tristes e infelizes do mundo. Quem disse foi Paulo. Por quê? Porque conhecendo esse grande Deus que nos chama para a vida eterna, nós ficamos nos pegando em migalhas desta vida. Você não pode se pegar a migalhas dessa vida, você tem que se pegar aos manjares que Deus te oferece em Cristo Jesus. A grande ceia, as bodas do Cordeiro que Deus nos oferece em Cristo Jesus. A vida abundante e eterna que Deus nos concede em Cristo Jesus. Para chegar a esse ponto que eu estou falando, vou chamar você a imaginar, a pensar comigo. Imagina aí, Ney, pensa comigo, imagina aí, Deus criando o cosmos, Deus criando o universo, Deus criando o mundo. Imagina Deus criando, e tudo está sendo criado de maneira linda e perfeita, porque Deus é assim, Deus é lindo, Deus é perfeito. Imagina Deus criando os céus, cada estrela, grande e pequena, com a sua intensidade, com a sua força, e Deus dando nome a cada uma delas, bilhões, trilhões, quaquilhões, quinquilhões, e um número infinito de estrelas. Imagina Deus se voltando, um pequeno planetinha, sem forma e vazio, e Deus formando a terra, o mar, e Deus começando a criar vida ali. Não sabemos se existe vida fora daqui. Procuram, mas ainda não sabemos. Se existe ou não, também não vai fazer diferença para nós. Mas uma coisa sabemos, que a vida aqui, essa explosão de vida que existe nesse mundo, foi Deus que colocou peixes, plantas, animais, e por fim, Deus cria a humanidade, o ser humano, homem e mulher. Depois disso,
O próprio Deus olha e vê, lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, é maravilhoso. E aí houve tarde, manhã, o sexto dia, Deus criou a humanidade, e no sétimo dia Deus cessa a sua criação, termina, completa a sua criação. Mas não podemos parar a história por aí. Vem a queda do ser humano, ou seja, o ser humano, em vez de continuar com o Criador, perto do Criador, da fonte da vida, o ser humano se afasta, ele cai da presença do Criador. Com a queda, então, surge uma humanidade sem esperança. Por que a humanidade, com a queda, perde a esperança? Porque ela perde a paz com Deus. Você lê no livro de Gênesis, você vê, quando Deus vai visitar novamente a humanidade, Adão e Eva, os dois ficam com medo. Antes eles nem sabiam que era medo, agora eles têm medo. Perderam a paz. Perdem a comunhão com Deus. Porque daquele que eles nunca deviam ter medo, eles têm medo agora. Perdem comunhão com Deus. Por isso que perdem a esperança. Eles perdem um sustento providencial de Deus no jardim do Éden. Porque antes é para eles cuidarem. Quando expulsos do jardim, eles vão ter que trabalhar na terra com esforço, o suor do seu rosto. Eles perdem uma vida de descanso. Eles perdem a saúde, ou seja, a ausência de dores. Para a mulher, é lembrar das dores do parto. Para o homem, as dores dos espinhos e cardos, né? Quem já pisou no espinho sabe como é que dói. Um espinho debaixo da unha também sabe como é que dói. Ou seja, dores variadas surgem porque o ser humano saiu da presença de Deus, caiu da presença de Deus. Relacionamento harmonioso com a criação também perdeu. Mas ainda nesse jardim, quando houve a queda, no momento da queda, no momento que a humanidade perde a sua esperança, se desespera, perde esperança, nunca, não precisava ter esperança, né? Mas que ela se desespera, Deus naquele momento, na sua graça, na sua misericórdia, Deus dá esperança à humanidade, Deus dá esperança ao ser humano. E qual é a esperança? O Natal. O nascimento de alguém especial. A esperança, a primeira esperança que Deus colocou no coração do ser humano foi o Natal, o nascimento de um descendente, do descendente redentor, a promessa de alguém que consertaria aquele caos desesperado que trouxe a queda, o pecado à humanidade. E essa promessa, ela é a semente do Evangelho, é a primeira boa notícia que o ser humano tem diante de tantas más notícias, por causa do pecado que entrou no mundo. A primeira boa nova, o primeiro Evangelho. Virá um Redentor, virá um Salvador, virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus colocou esperança de restauração. E por que essa esperança? Ela é real e ela é fiel, porque foi o próprio Criador de tudo perfeito, tudo lindo, quem fez. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. O descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, indicando a vitória do descendente sobre as obras malignas da serpente. E Deus o que fez? Parou por aí? Não. No decorrer dos séculos, no passar do tempo, tudo lindo Deus faz no seu tempo, através de vários profetas, em vários momentos da história humana, Deus foi lembrando dessa promessa, dessa esperança, e dando mais esperança, porque é promessa em cima de promessa, promessas de salvação, confirmando, ou seja, sempre aquecendo mais a esperança no coração do ser humano de restauração, de salvação, de poder voltar-se para o Criador. A queda trouxe o mal, mas Deus traz esperança. Vocês vão poder retornar para o bom, para o bem. Por exemplo, lá em Malaquias capítulo 5, verso 2, nós temos ali
uma profecia a respeito do lugar de nascimento do descendente. Malaquias 5:2 diz assim. Oi? Não tem lá não? Ó, eu coloquei lá Miqueias. Eu vou ler. Vê se está escrito nesse texto assim. E tu, Belém? É Miqueias? Então, obrigado por corrigir. É Miqueias 5:2. Então eu coloquei errado aqui. Me corrija se eu estiver errado. Está escrito assim. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só essa profecia. Está falando local onde o descendente vai nascer, onde o Natal vai acontecer. Se você se lembrar da história de Natal, você vai lembrar que essa profecia foi dita para os magos que vieram do Oriente, para falar, aonde vai nascer? Lá numa cidadezinha chamada Belém. Quantos séculos antes? Muitos séculos antes de acontecer. O que Deus está falando aqui? Tenha esperança, o descendente vai vir, e vou te falar a cidade que ele vai nascer. Ela se chama Belém. É grande essa cidade? Não, mas ela é numa região, que é a região de Judá. Daniel capítulo 9, verso 25, acho que esse eu acertei. Daniel 9, 25, nós encontramos quando nasceria esse descendente, ou seja, a situação, o momento ali do nascimento desse descendente. O que vai acontecer? Como será o nascimento desse descendente? Bem, o texto diz assim de Daniel 9,5: sabe e entende, ou seja, presta atenção. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, até o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. O que Daniel está falando profeticamente? Colocando tempos a serem contados entre um momento e outro. As praças e as circunvalações se reedificarão, haverá construções, mas em tempos de angústia, tempos angustiosos. Quando Jesus nasceu, existia uma relativa paz, mas os judeus viviam em paz? Eram praticamente escravos, eram dominados por Roma. Isaías 7,14. Tempos diferentes. A profecia que ele nasceria de uma virgem. Mas quantas moças não se casavam, né? Mas depois que ele nasceu, essa palavra virgem ficou muito mais clara na mente das pessoas. Porque não foi só um mero casamento, mas houve uma ação sobrenatural de um nascimento que não foi comum. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. É Deus que está aqui com a gente. O que Deus está fazendo no decorrer da história, no meio de um povo que devia proclamá-lo, anunciar a esperança que Deus colocou no coração deles? Deus está aquecendo a esperança. Deus está falando, tenha esperança, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou realizar. E essa esperança maior, ou seja, a esperança das esperanças, a primeira de todas, é a vinda de Jesus. Jesus é a esperança. Todas as esperanças têm que estar vinculadas e debaixo dele. A nossa esperança numa cura, a nossa esperança em uma transformação de uma situação, a nossa esperança em bênçãos, ou a nossa esperança em qualquer outra coisa, não podem ser iguais nem maiores do que a esperança na pessoa de Jesus, enchendo nossos corações, guiando as nossas vidas e nos levando para a vida eterna. Assim, foi nos dada essa esperança de uma volta para o Criador, da volta para Deus. Isso é importantíssimo, porque longe de Deus
É fora do jardim, é queda, é pecado, é sofrimento, é morte eterna. Temos que voltar para Deus. Por isso que quando falamos do Natal, o Natal traz essa luz, essa esperança. Não, Deus prometeu e Deus cumpriu. Você tem como voltar para Deus, como se ligar a Deus, como poder ir na fonte divina e usufruir de bênçãos aqui e para a eternidade. Esperança de voltar a ter comunhão com Deus, ter amizade com Deus. Esperança de ter a vida não debaixo do governo do maligno, não debaixo do governo das trevas, mas esperança de estar debaixo do governo da luz que é Jesus. Voltar para o governo de Deus, para um governo de paz com Deus, para um governo de provisão e cuidado de Deus. Isaías capítulo 9, verso 6, nos fala sobre essa esperança de ter esse rei que cuida, que guia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome de Maravilhoso Conselheiro. Você precisa de conselho na sua vida, precisa de orientação, sabedoria? Busque em Deus, que Deus dá. Tiago fala sobre isso, né? Você precisa de sabedoria para a vida, maturidade de vida, para você olhar a vida e ver possibilidades de busque em Deus. Não é isso que a palavra de Deus está falando? Em Jesus Cristo, nós temos um maravilhoso conselheiro para passarmos por essa vida e chegarmos à vida eterna. Em Jesus Cristo, nós temos um Deus que é forte, poderoso, esmagou a cabeça da serpente, esmaga as obras malignas que tentam destruir a nós, a nossa família, esmaga essa cabeça, essas ações, não fica mais amarrado, subjugado, escravizado. Cristo nos liberta, Ele é Deus forte. Não somente isso, Ele é Pai Ele está além do tempo, por isso que o tempo dele é maravilhoso, porque o tempo dele é maior do que o nosso, vai além do nosso. Nós choramos por migalhas em tempo presente, Deus tem manjares no tempo presente para a eternidade. Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz, uma paz que excede entendimento, uma paz que vai além das circunstâncias, uma paz que nós podemos usar como arma contra as nossas angústias, contra as nossas tristezas. Agora eu estou triste, mas eu vou estar em paz, que essa paz vai me fazer vencer a tristeza, a angústia, a ansiedade. Essa paz, ela foge da compreensão humana. Ele é o príncipe da paz, é o governante da paz. Em Jesus, o descendente prometido, nós temos essa esperança. E quando comemoramos o Natal, nós estamos comemorando que Deus cumpriu a sua promessa de Gênesis 3,15. Deus concretizou enviando Jesus Cristo. Deus confirmou mais uma vez a esperança que Ele quer que nós tenhamos. Jesus é a nossa esperança. Ele é a própria palavra viva de Deus, o verbo de Deus, que se tornou um ser humano, como nós. Mas para quê? Para nos salvar. Por isso que nós não paramos no Natal. Nós não ficamos na infância de Jesus. Nós acompanhamos Natal, crescimento de Jesus, ensino de Jesus, vida de Jesus, paixão, morte, ressurreição, ascensão de Jesus e estamos na esperança da sua vinda. Então para nós é um ciclo, para fortalecer mais e mais a nossa esperança, nosso coração, e não ficarmos presos às coisas deste mundo, à desesperança deste mundo. Deus tornou-se um de nós, por quê? Porque Ele nos ama, para nos trazer a verdadeira luz da vida, luz, perdão e redenção. Nesta manhã, início da semana do Natal, eu quero lembrar você que este Natal, secularmente, vai ser diferente, mas para nós cristãos, não. Porque nesse Natal, como em todos os natais, é para nós olharmos para Jesus. E a pergunta, o desafio, em forma de pergunta que fica nesse encerrar da mensagem é: nesse Natal, o que você espera em Jesus? Eu não estou perguntando o que você espera de Jesus, como se Jesus fosse Papai Noel para te trazer um presente. Não.
Você está em Jesus, e porque você está em Jesus, o que você espera? Porque você está em Jesus. Neste Natal, nós precisamos então relembrar que Jesus é a nossa esperança, e quem está nele tem uma esperança poderosa e eterna. Então, volto a perguntar, nesse Natal, o que você espera em Jesus? Vamos orar? Fique em pé e vamos entregar esse culto a Deus. Pastor, agradece a Deus porque ontem eu estava viajando, fui desviar o virar, o carro saiu fora da pista e a gente viu a mão de Deus. Deus protegeu, amém. Proteção de Deus. Então, a Inês acabou de dar uma resposta. O que eu espero em Jesus? Essa proteção. E outras coisas mais, porque eu estou em Jesus. Como temos orado, né, Inês? Como oramos pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pelas famílias, como oramos pelas vidas, né, para que Deus, em Jesus, faça milagres, cuide e salve. Vamos orar? Senhor, encerrando esse tempo que passamos juntos em meditação, a nossa oração é de agradecimento, novamente. Obrigado, Deus, por esse livramento na vida da Raquel, Deus. Muito obrigado, porque nada de mais grave aconteceu. Muito obrigado, então, porque o Senhor tem cuidado, protegido, ó Deus, a nós e aos nossos. Continua, ó Pai. Continua com as tuas mãos estendidas, cuidando de todos nós. Essa é a nossa esperança, nós que estamos em Jesus. Vida eterna, força no Senhor e as tuas ações de misericórdia cuidando de nós e nos conduzindo para aquilo que é para o melhor. Porque tudo no tempo do Senhor, o Senhor faz maravilhosamente bem. Então continua agindo, continua cuidando, Deus, e que a tua bênção esteja sobre nós, ó Trino Deus. Por isso, ao terminar esse culto, nós agradecemos e te pedimos, Senhor Jesus, que teu amor se derrame mais e mais sobre as nossas vidas e inunde os nossos corações ao ponto de transbordar. Pai bendito e glorioso, que o Senhor manifeste mais e mais tua graça em nós e através de nós, para que possamos proclamar e viver e dizer a esse mundo que eles precisam de tua graça, graça que o Senhor já nos concedeu e concede a todos. Eis a mensagem do Natal. Ah, Santo Espírito de Deus, que tuas consolações em nossos corações, muitas vezes tristes, angustiados, sejam tão fortes, que sejamos consolados e fortalecidos, mas que no teu poder continuemos a caminhar com Jesus, para a glória de Jesus, anunciando Jesus. Ó Trino Deus, peço que o Senhor nos abençoe, a nós, a nossa família, a nossa igreja, a todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter um bom domingo, uma boa semana, um bom Natal e até o nosso próximo encontro. Se Deus